Anaïs Nin foi uma escritora francesa, ela nasceu em 1903, ou seja, lá no comecinho do século XX. Ela escreveu contos, ensaios, ficções, e ela ficou muito famosa pela publicação dos diários dela, que foram publicados em 17 volumes, cobrem um período de 60 anos, nada mais, nada menos que 60 anos de diários, e que tem aí, 250 mil páginas. É uma quantidade insana de páginas, porque é a vida inteira dela registrada nesses diários, né? E foi a publicação do primeiro volume do diário dela, que foi incentivada pelo Henry Miller, o escritor americano, de quem ela foi amante, e que foi quem primeiro viu assim, uma potencialidade na escrita desses relatos íntimos dela, que tinham muitos relatos também das experiências sexuais dela. E aí a minha ideia é falar hoje de um livro que é esse daqui, eu vou mostrar. Por favor, Instagram, YouTube, Facebook, não censurem essa imagem. É a capa desse livro, que é A Fugitiva, que na verdade é um livro de 3 contos. Então, você tem 2 contos bem curtinhos, um sobre um homem exibicionista que conhece uma mulher também exibicionista, depois de ter sido rechaçado por várias mulheres para quem ele aleatoriamente mostrava seus membros, e um outro sobre uma jovem que foge de casa e começa ali um triângulo amoroso. Mas o primeiro conto desse livro, que se chama O Basco e Biju, que é o conto mais longo do livro, ele tem várias coisas super interessantes. Ele fala sobre um artista que vai até um prostíbulo, e aí ele é recebido no prostíbulo pela cafetina, dona do lugar, chamada Mamã, e aí já começa toda uma descrição assim, detalhada de como é o físico do cliente, a partir do olhar da cafetina que o recebe, e que é conhecida como alguém que olha as pessoas da cintura para baixo. Então ela vai já imaginando a nudez dele, mesmo antes dele tá despido. E aí, com esse olhar de quem está acostumada a já identificar os desejos dos clientes que aparecem, ela resolve que, então, uma das meninas que trabalha para ela é, tipo, a pessoa ideal para passar a noite com ele. E aí ele começa a gostar dessa menina e volta para consumir o serviço dela de novo e vê ela num dia com outras 3 pessoas num quarto, onde todo mundo está fazendo sexo e é meio que uma orgia, assim. E aí, nessa orgia, ele vê uma outra prostituta, que é a Biju, e ele resolve, por que não, entrar nessa orgia. Tava passando, tava lá olhando, todo mundo pelado, e aí ele resolve entrar nessa orgia, e depois disso, ele tira a Biju do prostíbulo e leva ela para casa. Resolve que vai levar ela para casa. E aí eles começam a ter uma relação super complexa, assim, com muita tensão sexual, com muitos jogos, assim, é uma coisa meio confusa, complicada. Ele exibe ela para outros homens, e aí ela começa a se sentir infeliz e começa a ter outras relações, e tudo isso com uma descrição muito explícita, não só da nudez, mas de toda a relação sexual que vai acontecendo nessas relações, né? Mas essa escrita erótica da Anaïs Nin, ela, na verdade, tudo que ela escreve tem a ver com a sensualidade, tudo tem uma aura de sensualidade, mesmo quando a gente não está falando especificamente da nudez, né? Todos os encontros entre as pessoas, a cidade, tudo é descrito por ela de uma maneira muito sensual. E a descrição da nudez, para ela, é muito importante, porque é o que vai construindo toda a linha narrativa da história. Então, não é uma nudez que é um pano de fundo apelativo, ou uma escolha de mau gosto, assim, para capturar você pela putaria. Não é essa a questão. A nudez deixa ver toda a história dos personagens. Então, você conhece o corpo do personagem para conhecer a história do personagem, o que o personagem gosta, o que ela quer, o que ela deseja, qual é a sua trajetória de vida, né? Então, é uma nudez que tem a ver com uma política, com uma ética de vida, né? E isso é muito interessante, tem uma sensibilidade muito particular na escrita dela. E aí, o erotismo na linguagem do texto dela também tem a ver com experimentação. Ela pensa o sexo e a sexualidade e a nudez e todas as relações do corpo como experimentações. E a escrita dela também é uma escrita de experimentação, de como que é possível narrar essa nudez, de como que é possível narrar uma relação sexual.
E aí, é claro, né, pelas descrições muito explícitas das práticas sexuais, das genitálias das pessoas, pelo despudor dela ao falar dessas práticas que são ou não ortodoxas, ou marginalizadas, ou que são práticas de grupos marginalizados, como é o caso das prostitutas, é lógico que ela recebeu muita crítica, né? Além do fato de que as personagens femininas dela, assim como ela própria, são sempre muito livres na experimentação sexual e não tem pudor. São mulheres que não tem problema em falar que estão buscando prazer. E se a gente pensar que a gente está falando de uma mulher escrevendo na década de 30, a partir da década de 30, é lógico que isso gerou uma série de críticas, né? E geraria hoje. Eu acho que cada vez mais no contexto que a gente está imaginando uma hoje, né? Mas é muito interessante a gente acompanhar essas narrativas dela, porque é uma mistura muito única de erotismo com sensibilidade. E aí eu costumo dizer que quem gosta desses romances água com açúcar, de 50 tons de cinza, que acha que é a coisa mais picante do mundo, talvez devesse se aventurar na Anaïs Nin, que eu acho que vai ter uma surpresa bem agradável.